Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos então para a parte 1 da nossa aula de circuito elétrico, tá? Para isso eu vou usar esse livrinho do primeiro bimestre, páginas 26, 27, tá? 26, 27. Nós vamos fazer atividade 1. 1 não, 2, desculpa. Atividade 2, tá? São essas figuras aqui. Na verdade, eu vou começar pela figura 2, porque a figura 1, ela usa uma pilha só no circuito e eu só tenho com duas, tá? Lembrando que esse circuito que a gente vai trabalhar aqui é circuito em série, tá? Ó, isso é circuito em série. Isso daqui que a gente trabalhou na aula 2 é circuito em paralelo, tá? Depois vocês vão assistir a aula 2, vocês vão ver. Então, a gente vai trabalhar com circuito em série, tá? Nós vamos responder a questão 2, a questão A, B, C, D. A questão 3 eu já fiz A, B, C, D. E a questão 4 e 5, que é o relatório de vocês. Vocês vão fazer um relatório respondendo a questão 4 e 5, que é... Vou repetir, vou falar aqui, tá? A questão 4 é como você vai explicar as aulas que você assistiu. Você vai fazer um resumo do que você entendeu da aula 1 e da aula 2. E a questão 5, você vai falar quais as unidades de medidas envolvidas nessas aulas. O que seriam essas unidades de medida? É metro? É quilômetro? É volts? É watts? Quais são as unidades de medida envolvida aqui, tá? Pode ser as escalares ou não escalares. Quer dizer, que tem uma medida, mas pode ser uma que não tem nenhuma medida, tá? Que é quantidade de brilho, por exemplo, tá? Então, vamos para a aula. Eu vou baixar aqui a câmera, porque tem que aparecer, na verdade, a minha mão, tá, gente? Então, eu vou abaixar aqui, tá? Vamos lá. Então, lembrando que a gente vai usar sempre duas pilhas, 3 volts, tá? Lembrando que a figura 1 a gente não vai fazer, porque eu só fiz com duas pilhas, eu não fiz com uma. Então, a gente começa lá na pergunta A, 2A. Qual tipo de circuito que foi montado? Em série, lembra que eu falei? Circuito em série. Preencha a tabela, é isso que a gente vai fazer. Então, pula a figura 1, vai direto para a figura 2. Figura 2, a gente tem uma lâmpada. E aí, a gente vai ver o que acontece. Olha o brilho dessa lâmpada, certo? Então, ó, figura 2. Quantidade de lâmpadas, 1. Quantidade de pilhas, 2. Tensão do circuito, 3 volts. E luminosidade da lâmpada, muito boa. Circuito 3, tá? Circuito 3, a figura 3 daí do livrinho de vocês. Então, eu tô seguindo aí, tá? Figura 3, a gente tem aqui... Vamos ver o que acontece na figura 3. Ó. Tem o mesmo brilho da anterior? Quero que vocês vejam bem, ó. Tem o mesmo brilho? Não, né? Então, o que a gente vai responder? Figura 3, então. Quantidade de lâmpadas, 2. Quantidade de pilhas, 2. Tensão, 3 volts. Luminosidade das lâmpadas, um pouco menor que a da figura 2, certo? Então, a figura 3, ela tem um brilho um pouco menor que o da figura 2. Agora, a gente vai para a figura 4. Vamos ver o que vai acontecer na figura 4, certo? Quero que vocês prestem bem atenção na luminosidade das lâmpadas, tá? Ó.
Olha bem o brilho dessas lâmpadas. Então, o que a gente pode falar disso? Diminuiu ainda mais. Muito bem, então vamos responder. Figura 4. Quantidade de lâmpadas, 3. Quantidade de pilha, 2. 3 volts. Luminosidade das lâmpadas. A figura 4 tem uma luminosidade muito menor que a figura 3 e menor ainda comparada com a figura 2, certo? Pergunta C. O que vai acontecer com a luminosidade das lâmpadas quando você inserir lâmpadas no circuito? Então, quanto mais lâmpadas a gente colocar aqui, menor vai ser a luminosidade delas, porque eu vou aumentar a quantidade de lâmpadas. Vocês viram? Quando eu tinha uma, o brilho era forte, eu coloquei 2, o brilho diminuiu um pouquinho. Quando eu coloquei 3, o brilho diminuiu ainda mais. E se você retirar alguma? Vamos supor que eu pegue a figura 3, né? Que são 2 lâmpadas. E eu tô tirando uma, ó. O que vai acontecer quando eu tiro uma lâmpada do circuito? Ó. Simplesmente ele não acende, ó. Tá vendo? Vamos voltar ela aqui, ó. Vamos voltar e ver o que acontece quando eu volto a lâmpada lá no lugarzinho. Ó, ela acende de novo. Vamos pegar aqui, ó, figura 4. Vou tirar a lâmpada do meio, tá? Ó, mesma coisa, ó. Vamos ver o que acontece? Nada, ó. Não acende. Agora, vamos voltar ela aqui e ver o que vai acontecer quando eu volto a lâmpada. Olha. Voltei, acendeu. Então, respondendo a questão D. Se você retirar uma das lâmpadas do circuito da figura 3 e 4, o que vai acontecer com a luminosidade das lâmpadas? Elas não vão acender, certo? Então, essa aula foi concluída. A parte 1 de circuito elétrico está pronta.